Alô galera goiana, alô galera esmeraldina, aquele abraço, sejam bem-vindos ao Futebol 62. Jogando no interior de São Paulo, Goiás perdeu pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, 1-0 para o Novo Horizontino. E neste vídeo eu vou trazer para vocês a minha análise técnica, tática, claro também os dados e os números deste confronto lá na cidade de Novo Horizonte. Bem-vindo ao jornalismo esportivo do século XXI. Bem-vindo ao Futebol 62. Seja sempre muito bem-vindo ao Futebol 62, que satisfação contar com a sua audiência. Se você ainda não é inscrito no canal, te convido a se inscrever. Ultrapassamos a marca de 11 mil inscritos e eu agradeço a todos que compõem essa grande comunidade do futebol goiano. Fique à vontade também para fazer o seu comentário, mesmo que seja completamente discordante do meu, você tem total espaço para comentar aqui no Futebol 62. Este vídeo tem oferecimento do Sítio Silviana. Você que é apreciador de produtos da roça, frangos, ovos, queijos, doce de leite, rapadura, farinha, polvilho e muito mais, adicione aí na sua agenda o telefone, o WhatsApp do Sítio Silviana, 99994-3821. Quando você precisar, você faz aquele pedido. Entregas em Goiânia e Aparecida de Goiânia. Novo Horizontino 1, Goiás 0, Campeonato Brasileiro da Série B. Vamos conferir aqui os principais dados dessa partida. O Novo Horizontino teve 47% de posse de bola, o Goiás 53%. Finalizações 13 do Novo Horizontino, 3 na direção do gol, 15 do Goiás, 6 na direção do gol. Precisão nos passes, né? O Novo Horizontino, aliás, troca de passes, o Novo Horizontino teve 332, o Goiás teve 365. Cruzamentos, 12 do Novo Horizontino, 5 corretos, 24 do Goiás, também 5 corretos. Lançamentos, 74 para a equipe paulista, 75 para o time goiano. Cada um acertou 31 lançamentos. Desarmes, olha a diferença, o Novo Horizontino desarmou bem mais o Goiás, 17-10. E os escanteios, 3 para a equipe paulista, 8 para o time goiano. Esses os números principais nessa vitória do Novo Horizontino. Agora vamos conferir a escalação que o técnico Wagner Mancini utilizou ao longo dos mais de 100 minutos desse jogo lá no interior de São Paulo. Aí está, o Goiás de Tadeu no gol, Diego Caito, depois o Moraes, Messias que saiu para a entrada do Benítez, Tite e o William Lepo. Trio de volantes com o Gonzalo Freitas, o Juninho e o Marcão. Marcão deu lugar ao Wellington Matheus. Lá na frente o Jajá, substituído pelo Wesley Garcia, o Elton Rato, trocado pelo Barceló, e o Anselmo Ramon. Cartões amarelos no Goiás para o Messias e também para o Juninho, né? Dois jogadores aí esmeraldinos que receberam cartão amarelo nesse jogo. Primeiro, falando aqui da formação que o técnico Wagner Mancini colocou em campo, assim como a gente havia debatido ontem e hoje no F62 Debates aqui no canal Futebol 62, ele abriu mão do Pedrinho, né, que estava suspenso. Ao invés de colocar outro atacante, ele optou por colocar o Marcão na equipe. Assim ele fez 3 volantes e abriu o Elton Rato, né, em que pese muitos momentos o Rato centralizasse, mas quando não tinha a posse de bola, ele tinha que recompor pelo lado esquerdo. Até mostrar aqui para vocês como é que funcionava esse Goiás. Então, você tinha aqui os 4 defensores, né, chegar aqui um pouquinho para pular. Ele tinha os 4 defensores, o Anselmo Ramon centralizado lá na frente, e aqui ele tinha 3 volantes por dentro, né, o Jajá aqui por esse lado e o Elton Rato que acabava fazendo mais esse lado esquerdo. Então Jajá, o Elton Rato, em alguns momentos o Rato até descia para cá para que o William Lepo pudesse fazer o corredor aqui pelo lado. Sem a bola, né, como é que o Goiás marcou sem a bola? Ele tinha uma linha de 4, à frente dessa linha de 4 ele tinha o Gonzalo Freitas, depois ele tinha os 2 volantes aqui por dentro, o Marcão e o Juninho, o Jajá de um lado, o Rato do outro, certo? Então era assim que o Goiás marcava. Quando algum jogador Novo Horizontino trabalhava a bola nesse setor, quem estava no setor dava o salto, que eles chamam, né? O Elton Rato saltava quando a bola estava na região dele, o Marcão saltava, o Juninho saltava, e aí quando um saltava, o Gonzalo Freitas fazia essa linha aqui, correto? Quando o Novo Horizontino voltava a bola, o Gonzalo Freitas voltava e o jogador também voltava aqui
para a sua composição. Então foi assim que o Goiás funcionou no primeiro tempo. Já na reta final, aí ele já abriu o Barceló com o Anselmo Ramon, com o Jajá, com o Elton Matheus pelo lado, o Jajá pelo outro. Depois ele trocou os pontas, né? O Elton continuou, mas o Wesley Garcia entrou aqui pela esquerda. E ele fez 2 homens de meios, que acabou no jogo sendo o Benítez e o Marcão. E a linha aqui atrás com o Moraes pela esquerda e o William Lepo pela direita, depois da substituição do intervalo em que o Moraes entrou no lugar do Diego Caito. Vamos lá, né? A formação não me surpreendeu. Eu já imaginava que o Goiás fosse jogar assim. É a segunda vez que ele faz esse tipo de escolha, um pouquinho diferente daquela do jogo contra o Atlético Paranaense, mas é a segunda vez que ele faz esta escolha. Eu particularmente não gosto desse tipo de estratégia que o Wagner Mancini utilizou para esse primeiro tempo contra o Novo Horizontino. Não é porque perdeu, é porque eu não gosto da ideia de você abdicar de jogar. Sabe? Não, nós não vamos jogar, nós vamos nos limitar a marcar o adversário. Se o Goiás estivesse... O Novo Horizontino é um time muito competitivo dentro da Série B, é um candidato forte ao acesso. Eu não sei se ele vai conseguir ter reta final, nos últimos 2 anos não conseguiu ter, vamos ver nessa temporada, mas é um time muito competitivo dentro da Série B do Campeonato Brasileiro. Porém, dentro da Série B, para mim não tem nenhum time em que o Goiás tenha que abdicar de jogar. Se o Goiás estivesse aí numa Copa do Brasil, enfrentando o Palmeiras lá em São Paulo, o Flamengo lá no Maracanã, o Atlético Mineiro lá na MRV Arena, ok. Vai tentar, vai abdicar, segurar ao máximo o jogo, mas não. Nesse padrão da Série B, não há porquê, na minha visão, o Goiás tomar esse tipo de atitude. Até porque a gente conhece o time do Novo Horizontino também. Não é uma equipe para você ter respeito, para você estudar, mas não é equipe para você ter esse nível de temor. Nem o Novo Horizontino, nem nenhuma outra equipe dentro da competição, eu acho que é para o Goiás ter esse tipo de temor. E aí o Goiás acabou abdicando de jogar. O Goiás não tinha a bola nos primeiros minutos, não tinha contra-ataque, não tinha posse de bola ofensiva, apenas se defendia contra a equipe do Novo Horizontino, que explorava muito essa bola longa nas costas dos 2 zagueiros, porque o Tite e o Messias não são jogadores rápidos. Então o Novo Horizontino trabalhava ali com o Diego, com o Pablo Diego, com o Ayrton, até jogadores que são velocistas, com algumas limitações técnicas, mas na velocidade eles são bons jogadores. E foi assim, inclusive, que sai o lance do pênalti bem marcado pelo Wagner Nascimento, foi pênalti mesmo, para mim até um pênalti que era evitável, porque eu acho que o jogador que está, ele tem que avaliar tudo isso. Se a bola cai no pé do Robson, ele tem um poder de decisão muito grande, você tem que agir, né, vamos dizer assim. Mas no pé do Pablo Diego, eu acho que vale a pena você correr o risco, sabe? Corra o risco. Eu penso que o pênalti é muito pior numa situação como aquela. Acho que o Messias errou em cometer o pênalti. Deixa o Pablo Diego finalizar. A chance do Pablo Diego desperdiçar aquela oportunidade, ela era maior do que um pênalti onde o Novo Horizontino foi lá e escolheu o seu melhor batedor para fazer a cobrança. Então acho que em alguns momentos, eu sei que o futebol não é tão cabeça fria como eu estou falando aqui, mas eu gosto quando o jogador tem essa leitura de jogo e para mim faltou para o Messias. Deixa o Pablo Diego finalizar, ele nem é um grande finalizador. Poderia fazer o gol como o Novo Horizontino fez, fazer 1-0, mas o Goiás seguia no jogo, né, vivo. Enfim, 1-0 para o Novo Horizontino. Depois disso, o Novo Horizontino já começa a baixar suas linhas. O Goiás até teve um pouco mais de posse de bola na reta final do primeiro tempo, mas era um time que não tinha vocação ofensiva, né? Até tinha a bola, mas não tinha vocação ofensiva e não conseguia criar perigo para a equipe do Novo Horizontino. O único lance foi um do Jajá, lá pelo lado esquerdo, né, que ele ganha a jogada e finaliza, o goleiro acaba dando rebote e o Marcão fura. O Marcão perdeu ali uma grande oportunidade e essa foi a tônica do Goiás no jogo, né? Perder oportunidades interessantes como essa do Marcão no rebote que ele acaba furando. Veio o segundo tempo, o Mancini mudou a equipe, aí ele já colocou um time muito mais padrão, vamos dizer assim, tirou o Caito, achei que ele acertou em tirar o Caito ao invés do Lepo, porque o Caito estava abaixo do Lepo, errando muito no jogo. Aliás, o Caito nesses últimos jogos
tem tido atuações fracas ou de regulares para fracas. Aí ele põe o Lepo na direita, coloca o Moraes na esquerda e também tirou, ele também mexe no meio campo, né? Com a entrada no lugar do Marcão, ele entra com o Wellington Matheus. Aí o Goiás já tenta pressionar um pouco mais, mas quem chega primeiro é o Novo Horizontino, em duas situações, né? O Novo Horizontino chegou ali logo no início com o Marlon, depois uma outra com o Robson, que bateu com muito perigo contra o gol do goleiro Tadeu, mas dos 15 minutos em diante o Goiás já conseguiu controlar completamente o jogo, jogando dentro do campo do Novo Horizontino. O que faltou ao Goiás? Eficiência. O que faltou ao Goiás para empatar o jogo foi eficiência. O Goiás teve duas oportunidades claríssimas, em jogadas bem trabalhadas. A primeira com o Wellington Matheus, que entrou bem no jogo. O Wellington Matheus entrou bem no jogo. Ele toca no Anselmo Ramon. O Anselmo Ramon acha um passe muito bom para o Jajá. O Jajá bateu fraco, né? Ele não bateu muito no canto e ainda bateu fraco. A finalização não foi boa. O Ayrton pegou. E já quase dos acréscimos do segundo tempo, uma jogada pelo lado esquerdo, cruzamento, e o William Lepo cabeceou ali, para mim um mérito muito grande do goleiro. O Lepo não cabeceou mal, até surpreendeu, né, chegando na área para concluir aquela jogada. Ele fez uma leitura interessante do lance, mas o goleiro do Novo Horizontino, o Ayrton, fez uma defesa sensacional, evitando que o Goiás empatasse o jogo. E já nos acréscimos, o Novo Horizontino também desperdiçou uma grande chance, mas o Goiás já estava completamente exposto, né? O Lucas Tocantins saiu na cara, o Léo Tocantins saiu na cara, tentou bater ali por cima do goleiro Tadeu e acabou errando o gol, deixando o Goiás ainda vivo dentro do jogo. Mas acho que o Goiás pode tirar algumas lições dessa derrota para o Novo Horizontino. Essa questão da finalização, tem dia que você tem uma eficiência maior. O Goiás é um time que até tem uma eficiência boa dentro da Série B, hoje não teve, mas dentro da Série B o Goiás tem uma eficiência boa. Mas acho que a grande lição que o Goiás tira dessa partida lá em Novo Horizonte: não abdique de jogar, não comece já abdicando de jogar, não há razão para fazer isso, pelo menos dentro da minha visão. Para mim, o Wagner Mancini, que tem inúmeros acertos no Goiás, inúmeros mesmo, ele fez isso contra o Atlético Paranaense, correu riscos lá na Arena da Baixada, fez isso novamente agora contra o Novo Horizontino, outra vez correu riscos. Naquele dia deu certo, hoje não deu certo, mas eu gosto de um time que é um pouquinho mais corajoso. Sabe? Acho que o Goiás inclusive tem gordura para ser um pouquinho mais corajoso. Até porque quando o Goiás foi mais corajoso dentro do jogo, ele trouxe muitos problemas para a defesa da equipe do Novo Horizontino. Falar um pouco aqui de jogador por jogador, né? O goleiro Tadeu não teve culpa no pênalti, bem batido pelo Robson. Diego Caito não foi bem. Messias, para mim, errou ao cometer o pênalti. O Tite, a partida regular. O William Lepo também numa partida regular, substituído. Depois eu falo dos que entraram, né? O Marcão é o Marcão que a gente conhece, um jogador muito pegador, perdeu uma chance muito boa no primeiro tempo, que ele acaba furando ali, faltou para ele capoete de atacante. O Juninho, a partida apenas regular para mim também, não conseguiu ir tão bem assim. Gonzalo Freitas, para mim o melhor dos três volantes dentro do jogo. O Wellington Rato apagado na partida, não teve participação efetiva nos lances de perigo do Goiás. O Jajá teve o melhor lance do Goiás no primeiro tempo e uma grande oportunidade no segundo, faltou a ele competência na finalização, mas foi um atacante que movimentou-se bastante. Anselmo Ramon, muito inteligente naquele passe para o Jajá, né? Foi a grande participação dele dentro do jogo, não teve nenhuma oportunidade. E o Wellington Rato eu já citei, né? Os jogadores que entraram: Benítez tem uma boa qualidade técnica, né? Acabou não sendo decisivo, mas o Goiás passou a articular melhor as suas jogadas. O Moraes entrou, ele dá uma outra vitalidade ofensiva a esse lado esquerdo do Goiás. Não foi brilhante, mas ele conseguiu fazer o Goiás jogar mais. O Wellington Matheus entrou bem no jogo, jogador que vem sendo muito criticado pela torcida, pela imprensa também, mas para mim ele entrou bem no jogo ali pelo lado direito. O Wesley Garcia também entrou, né? Trouxe alguns problemas para a defesa do Novo Horizontino ali pelo lado, mas faltou o lance chave do jogo, né? O lance decisivo do jogo.
E foram esses, né? E o Barceló, que entrou, praticamente não pegou na bola, né? Foi o último substituto do Goiás. Então foi assim que eu vi essa derrota. Uma derrota normal? Sim, normal, até porque o Novo Horizontino venceu a maioria das equipes lá. E o Goiás, a questão é não deixar isso se prolongar, né? Tentar se recuperar rapidamente na competição, vencer esse jogo da última rodada contra o Remo aqui em Goiânia e finalizar essa primeira fase com uma pontuação muito boa e aí depois iniciar o retorno já numa contagem regressiva para chegar à Série A do Campeonato Brasileiro. Tropeços como este acontecerão, mas acho que o Goiás precisa tirar lições desse tropeço, como por exemplo essa lição de não se abdicar do jogo. Mas você, torcedor esmeraldino, também tem a sua análise, fica à vontade para fazê-la, pode ser aqui através dos nossos comentários. Amanhã também a gente vai debater tudo isso aqui no F62 Debates. Fiquem todos muito bem, meu muito obrigado pelo carinho, pelas mensagens, muito obrigado também pela sua audiência e até a nossa próxima oportunidade.